Fala, espelto. Fala, espelta. Bem-vindos para mais uma resolução de exercícios. E hoje nós temos um da UNAERP que diz assim: numa eletrólise, usando corrente de 10 amperes, qual é a massa de cobre que será liberada de uma solução de sulfato de cobre após um tempo de 193 mil segundos? Os dados estão aqui. Vamos utilizar a massa atômica do cobre, que pode ser traduzida como massa molar. Se eu juntar um mol, isso vira gramas por mol. E a quantidade de carga Faraday, essa unidade de medida que a gente precisa, inclusive, ter em mente sempre que a gente for resolver um exercício de eletrólise. Então, estou colocando aí para vocês os tópicos que a gente precisa lembrar. Lembra sempre, se a gente juntar um mol de elétrons, quanto é um mol de elétrons? Aquele númerozão grandão, né? 600 sextilhões, 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Se a gente juntar essa quantidade, teremos 96.500 coulomb, uma carga total, uma carga elétrica total de 96.500 coulomb, que em alguns contextos é interessante saber que isso é definido como 1 Faraday. Tudo bem? Aqui foi dado exatamente isso. Também precisamos lembrar da relação entre carga e corrente elétrica, que quando eu pego a corrente elétrica dada em ampere e multiplico pelo tempo, dado em segundos, eu tenho a minha carga dada em coulomb. Essas são as unidades de medida de cada uma dessas grandezas. Tudo bem? Aqui a gente tem algumas informações importantes, vou deixar aqui no cantinho. Então nós temos um tempo que foi dado, 193 mil segundos. Nós temos uma corrente que foi dada, 10 ampere. Com isso, nós conseguimos obter a carga, por meio da formulinha lá que a gente já mostrou. O que mais? É verdade que o sal envolvido aqui é o sulfato de cobre, que quando em solução gera para a gente esse cátion. É ele que vai sofrer a redução. Então, ele precisa de 2 elétrons para reduzir a cobre metálico no estado sólido. Tudo bem? Isso é importante porque mostra para a gente quantos mols de elétrons está envolvido. Olha lá, 2 mols de elétrons produz 1 mol de cobre. E uma outra coisa que a gente quer saber é a resposta final, né? É a massa. Então, ok. Tudo isso aqui é informação, interpretação do nosso texto. Então vamos para a resolução. Qual é a carga? Eu preciso saber a carga envolvida para poder usar a relação de carga que eu tenho aqui, né? 1 mol de elétrons, lembra? 1 mol é isso aqui. 1 mol de elétrons. Como eu tenho no nosso contexto aqui 2, eu já vou ter que multiplicar isso por 2 depois e utilizar na nossa regra de 3. Mas vamos lá. É verdade que usando a formulinha, né, nós temos a carga igual a o I é 10, vezes o tempo foi dado também, 193 mil. Ora, multiplicar por 10 é só acrescentar mais um zero lá, né? Então, tá aqui. Os 3 zeros que tinha, mais um. Então, nós temos um número que é 1.930.000 coulomb. Beleza? Descobri qual é a carga. Então, agora vamos para a nossa relação da regra de 3. Olhando ali a equação, veja só. É verdade que 2 mols de elétrons produz 1 mol de cobre. E é verdade também que 1 mol de cobre é a mesma coisa que 63,5 gramas. Né? Gramas por mol. Essa é a nossa massa molar, foi dada aqui. Então, 2 mols de elétrons vai gerar ali 63,5 gramas. É isso que vai para a nossa regra de 3. Só que ao invés de eu colocar 2 mols, já vamos colocar a carga, que é a informação que a gente tem. Ora, 1 mol de elétrons tem a carga de 96.500, 2 mols é o dobro. Esse dobro, né, 2 vezes 96.500, vamos colocar aqui, ó, dá 193.000 coulomb, vai produzir para a gente 1 mol de cobre, que é a mesma coisa que 63,5 gramas. Então, aqui está a informação do cobre, aqui a informação da carga. Tudo bem? Beleza, mas eu não tenho isso, né? Na verdade, eu tenho
o que a gente calculou da formulinha do kit, que é 10 vezes mais, olha lá. São os mesmos números acrescentados de um zero. Então, vamos por aqui. Podemos resolver isso da forma clássica, né? Que é multiplicar cruzado, mas veja só, tem um jeito mais fácil aqui. Perceba que daqui para cá foi multiplicado 10 vezes. Então, a resposta, o meu x aqui, também será multiplicado 10 vezes. Logo, já vamos fazer essa conta diretamente, né? 63,5 vezes 10 é a mesma coisa que... Deixa eu colocar, não custa nada. É isso vezes 10. Então, é só andar com a vírgula uma casa aqui, né? 635. Veja lá, o x está embaixo de gramas de cobre. Então, gramas do cobre sólido lá, que é o que eu vou obter. Essa seria a minha resposta final. E assim a gente termina mais um exercício. Até a próxima.